Boa tarde, sejam bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio do nosso Papo de Tecnologia aqui com o Luiz Pacheco, nosso novo conteudista da Fussell University. E a notícia boa é que a partir de agora, todas as quartas-feiras, das 5h30 às 6h15, estaremos aqui pela página da Fussell Brasil Community, pelo YouTube da Fussell Brasil Community, que se você ainda não está ativado lá com o seu sininho, ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente entrar no ar. E amanhã, com fragmentos dessa entrevista no TikTok da Fussell Brasil Community. O Luiz está aqui na missão de me ajudar a trazer a reflexão e o debate sobre como a tecnologia está interferindo em todos os mercados e trazer conhecimento, trazer insights para a gente que não é da área de tecnologia, mas que sofre os efeitos da tecnologia. Precisamos trabalhar e entender sobre tecnologia, pelo menos um pouquinho, né? Mesmo que a gente não tenha que executar, a gente precisa entender e saber as implicações disso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Hoje o nosso tema aqui com o Luiz é entender como é que os algoritmos interferem nas plataformas, ou como é que eles trabalham dentro das plataformas de vídeo on demand, como Amazon, Netflix, Disney Plus, todas essas plataformas aí que a gente tem discutido em muitas das conversas aqui da Fussell Brasil Community, e a gente quer entender para que serve esse algoritmo, como é que ele trabalha, e como que a gente, quando está trabalhando no negócio do cinema, da televisão, do video on demand, como é que a gente pode pegar carona nisso, não se sentir ameaçado, produzir junto com isso, porque acho que a tecnologia vem para ajudar a gente, mas a gente precisa saber surfar a onda, né? Luiz, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol, boa tarde a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui, e vamos tentar desmistificar um pouco essa questão da tecnologia, que, como você disse, está presente no nosso dia a dia, em todos os segmentos, né, em todas as carreiras, em todas as áreas, e nós utilizamos a tecnologia, e algumas vezes bem, outras nem tanto. O importante é que a gente conheça dela e saiba quais são os benefícios que elas podem nos trazer, e até mesmo que cuidados a gente precisa tomar quando está exposto aí a essas tecnologias. Muito bem, começamos por onde, então, Luiz? Bom, eu acho que para a gente falar um pouco, né, sobre essa questão de recomendação, de algoritmos de recomendação, né, eu acho que a gente pode começar contando um pouco a história, né, da Netflix, que eu acho que é o ícone dessa questão aí dos streamers, né, e a Netflix não começou dessa forma, né, não sei se você sabe, quando a Netflix nasceu, ela era uma empresa que ainda pegava um pouco aquilo que a gente tinha no aluguel de títulos, né, então já estava na mídia do DVD, e o aluguel era feito, então, nas locadoras, né, que as pessoas iam lá e faziam a escolha dos títulos, e depois tinham que voltar lá para devolver e tal, e a Netflix entrou, então, com um serviço mais ágil, em que você tinha, tipo, uma assinatura, e aí com essa assinatura você escolhia os títulos que você queria, e eles providenciavam o envio disso para você. Você não precisava ir até um lugar, você escolhia as coisas em um catálogo na internet, e você, então, escolhia e recebia, né, por um serviço de entrega, de delivery, os títulos que você ia usar, e algum tempo depois você devolvia, e não tinha aquela coisa muito
rígida sobre qual é o momento de devolução e pagar multa, aquelas coisas todas que quem viveu esse momento de videolocadora, né, sabe bem Rito, sobre... quando a gente alugava VHS ainda. No VHS ainda tinha que rebobinar, senão pagava multa, Pagava mais, é verdade. Ai, né? que horror. Pagava mais. Então, aquela coisa de você ter que se deslocar até o local, depois pensar, poxa, aí passou o fim de semana, eu tenho que ir lá, se eu não for hoje, amanhã eu não vou conseguir, vou pagar 3 dias de multa. Bom, a Netflix foi a primeira que quebrou um pouco esse modelo, já foi um pouco ousada, né, quebrando esse modelo e fazendo a entrega diretamente na casa do cliente e não exigindo esses prazos de retorno, né? Então, trabalhava com um acervo maior, com uma quantidade de volumes, né, ou títulos maior, e com isso ela conseguia manter, então, esse estoque bem controlado, sem necessidade de ser tão rígida com a entrega, né? Mas logo ela percebeu que esse mercado não tinha muito futuro, porque à medida que a internet foi se disseminando, foi fazendo parte da vida das pessoas, com acessos cada vez mais rápidos, em que os computadores pessoais e os smartphones também iam evoluindo, e permitiam que eles fossem dispositivos de permitir assistir um vídeo com qualidade, né, não dependia mais de ter um aparelho, né, como você falou, um VHS, ou um aparelho de DVD, ou Blu-ray, que seja. Então você passa a ter uma outra mídia para apresentar aquilo, né, com essas possíveis, né, tendências que estavam apontando, a Netflix resolveu investir em um serviço de streaming. Ou seja, ao invés de fazer entrega física daquele produto, ela passava a oferecer aquilo pela própria internet. Mas aí vem um problema. Quem é que manda nesse mercado? Naquele momento eram as grandes produtoras de conteúdo. Então, os grandes estúdios, as produtoras todas que tinham, então, sob sua domínio, o seu domínio de mercado, né, todas as produções de vídeos, de séries e tudo que era possível. E essa empresa entrando no mercado, ela tinha um grande problema, porque como que ela ia convencer essas empresas, né, a atuarem com ela em streaming, onde poderia não ter uma garantia de que só aquela pessoa que está contratando vai assistir, de que não haveria uma pirataria, uma cópia não autorizada. Como que se garantia tudo isso nesse mercado? Ele encontrou muita dificuldade para vencer essa barreira. E aí aquilo que é dificuldade para uns vira oportunidade para outros. Com certeza. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, Luiz? Exatamente. E a empresa, então, se dedicou à produção de conteúdo. Então, ela não apenas tentou trazer alguns conteúdos prontos, que as pessoas já tinham como referência, mas ela foi buscar novos conteúdos. Então, ela se capacitou como uma empresa de produção de conteúdo. E aí é que entra os algoritmos. Porque o que fazer? Com base em que escolher o que vai dar certo, o que não vai, o que vai vender e o que não vai. Então, a partir da experiência que ela tinha, ela conseguiu, então, por meio de algoritmos, conseguir entender quais eram as demandas do mercado e, a partir delas, foi começando as produções. Na medida que as produções dão certo, os algoritmos vão se especializando e vão ficando cada vez mais sofisticados para tentar oferecer com mais assertividade ainda aquilo que o cliente gostaria de assistir. Mais ou menos essa é a história que nós temos aí como um resumo aí do início da empresa, né? E as outras viram... Para quem não é da área de tecnologia, Luiz, o que é um algoritmo? Um algoritmo, a gente pode falar de uma forma bem simples, né? O algoritmo é tudo aquilo que é um conjunto de tarefas que nós executamos de maneira ordenada para atingir um objetivo ou resolver um problema. Então, todos nós executamos algoritmos o tempo todo no nosso dia a dia, mesmo que a gente não seja de área de tecnologia. Por exemplo, quando nós acordamos de manhã e vamos escovar nossos dentes, nós executamos um algoritmo. Esse algoritmo consiste de uma série de passos ordenados que nós fazemos para concluir a tarefa de escovar os dentes.
né? Então, pegar a escova, colocar a pasta, molhar a escova para quem tem esse hábito, usar a escova, né, para escovar os dentes e cada parte, né, em cima, embaixo, do lado, nesse movimento, daquele movimento, enxaguar, limpar a escova, guardar, tudo isso é um algoritmo. Tenta fazer isso em ordem inversa. Vai escovar os dentes sem ter colocado a pasta, né? Então, isso é um exemplo de um algoritmo, né? Quando a gente, imaginando uma plataforma, quando a gente entra lá no Netflix e a gente vai zapeando, e a gente escolhe alguns, põe alguns na lista, passa por alguns e não escolhe, alguns dos filmes que estão lá, assiste um filme pela metade, sai e não volta. Isso são exemplos de algoritmos, né, que a gente está executando dentro da plataforma e que está deixando a plataforma entender o que a gente gosta, não gosta, o nosso comportamento. Aí, pensando assim, mais nesse ambiente da plataforma, como é que, na prática, a gente nutre o algoritmo com informações? Ok, fazendo uma ponte aí do algoritmo do simples, né, que foi só um exemplo, né, os algoritmos que nós utilizamos, eles são programados, né, por meio de linguagens específicas, né, então, o exemplo da escova de dente ou qualquer outra coisa que a gente faça no mundo real não tem uma programação, mas se eu for capaz de utilizar uma linguagem de programação, eu consigo fazer com que uma máquina se comporte de acordo com a demanda que está sendo colocada dentro daquele algoritmo. Então, para eu fazer uma resolução de uma equação matemática, por exemplo, eu posso programar um algoritmo que, uma vez selecionado aquilo, ele é capaz de resolver aquela equação matemática, né? E existem algoritmos de todos os tipos, né? Inclusive os algoritmos que monitoram aquilo que nós fazemos em um determinado ambiente, né? Então, por exemplo, quando nós usamos um navegador, né, na web, nós estamos fazendo buscas, essas buscas são fontes de informação para uma determinada empresa, que é quem está, né, oferecendo aquele navegador para a gente, para que ela saiba quais são as nossas preferências de buscas. Então, se eu estou interessado em fazer uma viagem, eu começo a buscar sites ou empresas de viagem, ela entende que eu estou interessado em viagem, e ela pode oferecer essa informação aos seus anunciantes, né? De que forma? Ela diz que o Luiz Pacheco quer comprar uma viagem? Não. Ela diz assim, eu tenho 1.000, 5.000, 50.000 usuários interessados em viagem. Você quer conversar com eles? Eu sou capaz de colocar a sua propaganda na página deles. Só na página deles. Você vai pagar para mim conforme eles clicam na sua propaganda. Então, a empresa não vai ter que colocar essa propaganda direcionada a milhões de pessoas, porque ela interessa somente aquelas que estão interessadas na viagem, né? Então, assim funcionam os algoritmos baseados, né, nas recomendações que estão disponíveis nas ferramentas de busca, em outros lugares que a gente navega pela internet. Falando de plataformas de streaming especificamente, isso que você falou é exatamente dessa forma que funciona. Quando você escolhe alguma coisa num catálogo, o algoritmo está entendendo que a Carol gosta desse tipo de coisa. Então, se você está selecionando aquilo e montando a sua própria lista, ele está dizendo ao algoritmo, olha, eu gosto desse assunto, esse assunto me interessa, né? Quando você vai assistir um filme e para na metade e não volta mais, o que significa? Que você tinha uma expectativa e aquela expectativa não se confirmou. Então, deve existir alguma coisa errada na mensagem que foi passada para você antes, que te convenceu a consumir aquele produto e que no meio do caminho você percebeu que não era aquilo. Então, se você tem uma inteligência capaz de perceber isso e avisar de que, olha, desse filme aqui, não é só a Carol, lembra que a gente tem milhões de usuários no mundo. Então, se é só a Carol que largou o filme pela metade, sei lá, aconteceu alguma coisa, tocou o telefone, ela foi chamada para alguma reunião, ela parou de assistir o filme. Mas e se muita gente parou de assistir o filme? Né? Parou de assistir em que ponto? O que aconteceu naquele momento? Olha o tamanho da sofisticação que a gente consegue dar, né? É um input assim de informação que a gente nunca teria no cinema, né? Na TV normal, é feedback ali na veia, né, Luiz?
Exatamente, você tem uma riqueza de detalhes muito grande. Você consegue analisar tudo o que está acontecendo com as pessoas, por que elas saíram. Então, aconteceu sei lá, uma cena de violência, alguma coisa que chocou as pessoas, e naquele minuto houve uma grande desistência, as pessoas largaram o filme naquele minuto. Bom, então já sei o que pode ter, né, afugentado as pessoas naquele momento, né? Então, esse é um tipo de insight, né? O YouTube, né, que está nos transmitindo aqui, também utiliza esse tipo de leitura para saber o seguinte: nós temos aqui uma live como essa, de 45 minutos. A gente vai publicar isso, vai passar para as pessoas começam a assistir. Quando elas chegam num determinado minuto, elas saem. Por que elas saíram? O que aconteceu naquele minuto? É exatamente a mesma coisa. Então, se você prometeu entregar uma coisa, tem 15 minutos de vídeo, você entregou nos primeiros 2 minutos, quem vai assistir o vídeo até o fim? Ninguém, porque você já entregou o que eles esperavam ver. Agora, se você esperou para colocar isso no final, você tem uma chance maior de reter as pessoas até o final, né? Então, a leitura de que em momentos sai, ela é muito rica. E, de novo, isso não invade a sua privacidade, porque não é específico, né? Ninguém, não tem uma câmerazinha ligada, né? A sua câmera do seu Mas deixa dispositivo eu te fazer não uma está ligada. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Eu estava outro dia conversando na casa da minha mãe sobre o TikTok. Você conhece o TikTok? Uhum. E aí a gente estava, minha mãe, o que é o TikTok e tal? E a gente estava com a manicure dela lá. E daí a gente explicando, né? São uns videozinhos e tal, você vai rodando, é um jeito super rapidinho de você se inteirar do que está acontecendo e tal. E daí a minha manicure falou assim: nossa, mas cuidado, hein? Tem muita pornografia no TikTok. Eu nunca vi pornografia no TikTok. Aí eu falei, eu não sei o que está aparecendo para você, né? Mas quanto mais você clica daquilo, mais você vê aquilo, né? E daí, não estou dizendo que invade a privacidade nem nada, mas eu, por exemplo, eu me policio para não clicar nem no Netflix, nem no Insta, nem no Face. Às vezes, por curiosidade, a gente acaba clicando num negócio, uma imagem meio que não dá para entender o que é, e você fala, deixa eu ver o que é isso. E depois aquele negócio passa a te atormentar, né? Passa a ficar sendo mostrado para você o tempo todo porque você clicou e não necessariamente. Até tem outro dia eu dei aqui estava falando de marketing digital, que é minha área, né? E alguém estava falando disso, de post patrocinado no Face e tal. E eu dei um exemplo de uma marca de roupa, que tem umas roupas bem largonas, assim, bem confortáveis e tal, que eu gosto, mas que são roupas fora do padrão, né? São roupas bem. São diferentes. E aí eu gosto de ler os comentários quando entra um post patrocinado para mim, eu gosto de ler os comentários das pessoas. E aí tinha um comentário de uma pessoa falando: parem de me mostrar essa propaganda, eu odeio essas roupas, eu cliquei sem querer uma vez, e vocês não param de colocar na minha timeline. E aí eu até printei e coloquei numa palestra, falou como não fazer, né? Mas é difícil também, porque você vai na média ali, né? Mas você, por exemplo, como consumidor, Luiz, você não tem essa preocupação assim de eu vou clicar no que me interessa, porque eu sei que quanto mais eu clicar de determinada coisa, mais coisas similares eu vou ter acesso e menos coisas diferentes do que isso eu vou ter acesso. Você pensa nisso ou é muita loucura da minha parte? Não, isso realmente é um pensamento que é muito válido, né? Porque tem duas questões ligadas a isso, né? De um lado, se eu estou interessado em algum produto ou serviço e eu recebo mais informações sobre ele, vai ser bom, porque eu vou decidir com mais qualidade a minha compra, a minha contratação. Por outro lado, se eu quero me informar, se eu quero notícias, por exemplo, seria interessante que eu tivesse um catálogo mais amplo de notícias. Então, vamos supor que eu, por acaso, como você falou, né, me interessei numa notícia que falava sobre um determinado assunto. E aí eu passo a receber tão intensamente aquele assunto que parece que o restante das coisas não estão acontecendo mais. Eu perco a visão das outras coisas, de tão bombardeado que eu sou de um assunto único, né? Fica martelando em cima daquela mesma coisa, em função dessa tentativa de entregar aquilo que supostamente eu estou interessado.
Então, talvez como uma fonte de informação, como você comentou, né, talvez esses algoritmos acabem atrapalhando um pouco, nesse sentido, né, agora se é uma coisa que você recebe só do lado, uma propaganda, alguma coisa que você tem opção de clicar ou não, sem atrapalhar o que você está fazendo, né, o seu foco principal, aí eu acho que não tem problema, né, é só uma oferta, olha, isso aqui eu acho que seria legal para você. Se você tiver interesse, você vai, senão, não atrapalha o seu trabalho. Você continua consultando normalmente. Muito bem. Queria te fazer uma pergunta ainda sobre Netflix e queria que você me explicasse qual a relação disso tudo com machine learning, que é uma das palavras uma das expressões que a gente mais tem ouvido e que eu imagino que tem a ver um pouco com esse funcionamento todo dos algoritmos, né? O que é o machine learning, Luiz? Ok. Bom, quando a gente tem lá o algoritmo, né, essa sequência de atividades que a gente programa, ela normalmente é uma coisa sequencial e que ela vai ser executada de acordo com a nossa programação e executar aquilo que nós queremos que ela faça. Ok. Finalizado esse trabalho, nós podemos revisar o algoritmo e tentar melhorá-lo, né? Entender o que não funcionou direito, reprogramar esse algoritmo para ele ficar mais eficiente, ficar mais bacana, ter uma interface melhor com o usuário. Agora, imagine que se ao invés desse trabalho de refazer, eu tivesse uma maneira de que o próprio resultado desse algoritmo fosse usado como entrada para correção. Então, eu posso colocar alguns parâmetros, e esses parâmetros vão sendo atualizados à medida que eu vou coletando as respostas. Você sabe quando você faz uma consulta, você quer saber sobre uma palavra, e você chegou lá num dicionário, numa página que é um dicionário, ele traz lá a resposta, e aí no final tem uma pergunta assim, esse conteúdo foi bom para você? Sim ou não? Quando você responde sim, o que o algoritmo está entendendo? Que aquele conteúdo tem qualidade. Então, ele insiste nesse tipo de entrega para as pessoas que fizerem a mesma pergunta. Se a sua resposta foi não, a alimentação que ele tem é que, opa, esse conteúdo não está legal. Então, tem várias pessoas que estão lendo isso e estão ficando insatisfeitas. Então, eu preciso melhorar esse conteúdo, né? Então, o machine learning, a aprendizagem de máquina, é quando você permite uma retroalimentação, de forma que o algoritmo vai se ajustando e vai se aprimorando, né, sem a necessidade de uma nova programação. Ele vai se ajustando nos próprios parâmetros a partir não só de uma base de conhecimento que ele vai formando, né, que vai ficando cada vez maior, como também o resultado da aplicação dessa base de conhecimento é utilizado para que se saiba se está dando certo ou não. E não foge muito daquilo que a gente tem para nós mesmos, né? Nós, quando vamos aprender um idioma, por exemplo, nossa língua materna, quando nós aprendemos a falar, né? Como nós fazemos? Nós sentamos no banco da escola e aprendemos as primeiras palavras? Não. Nós ouvimos essas palavras em casa, na rua, e nós fazemos o quê? Nós imitamos. Nós aprendemos a imitar. Aí vai acontecer da gente tentar usar a palavra em algum contexto que não é adequado. Alguém vai dizer, olha, Carol, não é assim que usa essa palavra. Não é assim que se conjuga este verbo. Então, quando você recebe esse feedback, você fala, opa, peraí, o que eu achava que estava certo não está. Da próxima vez, eu vou mudar. Eu não vou falar mais desse jeito porque eu sei que está errado. E com isso você vai melhorando a sua aprendizagem. Você vai aprendendo cada vez mais conforme você recebe os feedbacks. Então agora, imagine que a gente está num algoritmo desses de recomendação. E aí, colocou lá a propaganda para você. Embaixo tem lá um xizinho. Quando você clica nesse X, aparece uma pesquisa, diz assim, por que você está clicando nesse X? Isso não estava de acordo, isso foi ofensivo, você não gostaria de ver esse tipo de coisa, então você dá um feedback. E aí o algoritmo vai falar, opa, peraí, acho que eu estou pisando na bola, falando esse assunto aqui, para pessoas que têm este perfil, né? E tudo é montado em cima de perfis.
né? Então, não está sendo essa coisa que a gente fala, é personalizado, é customizado, cada um vai receber a Mas ele sua. é tão assertivo que parece que foi específico. Ele é tão bom que parece que foi especificamente feito para a gente, né? Mas se você olhar bem, quando você vai e quando você tem esses truques da mente, né, que a gente tem por aí, quando a pessoa diz assim, olha, Carol, você é a pessoa que deve ter tal característica no seu perfil, pelo que eu vejo, você passou por um grande, é, um grande trauma na sua vida, na sua adolescência, e você olha e fala assim, nossa, como essa pessoa sabe, né? Aí, assim, qual é a chance de uma pessoa não ter passado por uma coisa que ela venha considerar um grande trauma em algum momento da sua vida? Né? Outro dia eu recebi uma publicidade no meu Instagram, Luiz, que eu achei assim de uma criatividade, que era a venda de um curso com, sei lá, eles davam X% de desconto lá para te fazer querer, né, comprar rápido. Mas a chamada era: você que é canceriana e trabalha com marketing, que está tudo lá no meu perfil, né? Mas se você tá ligada, aí você fala, pô, essa pessoa me conhece, sabe até meu signo, é só olhar lá a data do seu nascimento que você registrou, né? Mas Uhum. você trabalha com isso, né? Eu não sei se a tua percepção é a mesma que a minha. Eu acho que eu sei muito pouco, eu vou aprendendo assim de orelhada e de fuçar. Mas eu acho que a média da população sabe muito menos ainda do que eu sobre isso. Qual que é a tua visão? Eu acho que as pessoas talvez nem se deem conta, né, disso que acontece, desse tipo de recomendação, né, elas não se dão conta que, por exemplo, quando eu olho a minha página da rede social, é totalmente diferente da sua página da rede social, né, nós podemos ser amigos e termos muitos amigos em comuns, mas aqueles que eu vejo são diferentes daqueles que você vê. Né? Então, a gente tem a impressão de que uma rede social que tem lá mais de 1 bilhão de pessoas conectadas, né, por que aparecem só 100 ou 200 ali no nosso feed e nas informações que a gente vê? Com base em que ele escolheu essas 100 ou 200? Né? Então, na verdade, ele está considerando, né, de acordo com os perfis, de acordo com a proximidade dessas conexões, aquilo que tenta entregar algo de mais valor para as pessoas. Por exemplo, se eu vejo um feed lá e clico no feed, ou respondo para a pessoa, curto, comento, compartilho, significa que aquilo está dando certo. Agora, se eu passo pelo feed e não tenho nenhuma reação, opa, eu acho que esse conteúdo não está bacana para ele. Então, aí ele vai ajustando isso, mas sempre de uma média geral, né? De acordo com uma Isso média. é o machine learning, né? Que é a máquina aprendendo através do conteúdo que você vai, através dos inputs que você vai dando e ajustando a rota. E o Isso, que é, tananã, a análise preditiva? tá. Na verdade, essas técnicas que a gente utiliza para tomada de decisão, né, elas têm base na estatística. Né? Então, a estatística matemática pura que a gente estuda é a base de tudo isso que está por trás do data science, do machine learning, etc. Né? Então, a aplicação dessas técnicas estatísticas, né, nesse formato de que você captura os feedbacks para reafirmar aquilo que você pensa que está correto ou mudar de rota, então, é uma aplicação conjunta. Né? Você está usando uma técnica estatística junto com técnicas de algoritmos e programação para fazer com que isso seja dinâmico. Né? Mas olhando para o lado da estatística, né, então você falou do que é análise preditiva. Então, na estatística a gente chama de estatística inferencial tudo aquilo que a gente pode usar como uma amostra que teria a chance de dar certo se usado também para a população. Né? Eu tenho várias técnicas diferentes na estatística para fazer esse tipo de previsão. Então, por exemplo, se eu estudo uma amostra que tem a altura e a idade das crianças, eu estudo crianças de 0 a 5 anos, aí você me pergunta, legal, e se a criança tiver 7, qual vai ser a altura dela? Bom, muito simples, eu faço uma análise de regressão e sei, então, por extrapolação, que aquele comportamento que eu tinha observado entre 0 e 5
Se elevado até o 7, provavelmente terá tal altura. Então, eu estou prevendo alguma coisa a partir de uma informação que eu tenho, né? Para as outras técnicas, né, que nós podemos ter, né, na análise preditiva, existe uma muito conhecida chamada classificação, e ela é muito usada na área de crédito. Então, eu quero saber se uma pessoa que vem buscar crédito comigo, ela vai ser um bom pagador ou um mau pagador. O que eu faço, então? Eu olho para o meu histórico, pego todos os meus bons, todos não, uma amostra dos meus bons pagadores e tento comparar e ver que características eles têm em comum. Pego uma amostra dos meus maus pagadores, faço a mesma análise e eu comparo essas duas bases. Eu tento encontrar características que sejam comuns no grupo dos bons, outras características que sejam comuns ao grupo dos maus e que ao mesmo tempo sejam diferentes entre esses dois grupos. E aí, quando eu conseguir modelar isso, se vier uma pessoa nova e falar, eu quero crédito, eu vou comparar as informações dessas pessoas com esses dois grupos. Se ela se aproximar do grupo dos bons, eu digo, legal, crédito concedido. Se ela se aproximar do grupo dos maus pagadores, vou falar, desculpa, sinto muito, não vai ser possível fazer a operação com você hoje. Então, eu estou usando a estatística para tentar prever o comportamento futuro com base no histórico, no conhecimento passado. E o machine learning entra quando eu acompanho esse resultado. Quando efetivamente eu vou checar se essa pessoa, que eu acreditei que ele seria bom pagador, se tornou realmente um bom pagador, ou se deu errado, se aconteceu o inverso do que eu esperava. Se a maior parte das coisas confirmam o meu modelo, eu vou confiando cada vez mais no meu modelo, ou eu vou ajustando e tendo cada vez mais certeza da utilização. Se o meu modelo aponta coisas que não vingam, eu preciso voltar atrás e corrigir o meu modelo. Eu vou dar outros parâmetros, né? De repente, uma variável sociodemográfica que eu achava importante, depois ela me diz mais adiante que ela não é suficiente para diferenciar o bom do mau pagador. E para a gente não fugir muito do tema e não dar exemplos muito fora, né? Se a gente está falando da recomendação, quando eu tenho lá a oferta de um título, né, e um outro título, como que eu sei se a pessoa escolheu corretamente aquilo? Quando você falou que você larga o filme na metade, provavelmente a sua escolha não estava certa. Alguma coisa errou, ou na recomendação, ou na informação que você teve para tomar a sua escolha, né? Então, são muitas técnicas que vão sendo utilizadas, e a Netflix, e a Amazon Prime, e a Disney, e as outras empresas que estão chegando nisso, elas são muito fortes em aplicar esse tipo de algoritmo para ter cada vez mais certeza e confiança daquilo que ela está entregando para as pessoas. E isso não é só na recomendação, né? Que a recomendação é, digamos, o feijão com arroz, né? É o mais simples. Mas chega ao nível de até decidir, com base em algoritmos, o que deve ser produzido. Então, não sei se você sabe, mas aquela série House of Cards, ela foi produzida com base em informações que foram capturadas a partir das preferências dos usuários da Netflix. Não sabia disso, eu fiquei chocada quando eu vi na sua pauta. House of Cards, e tem um outro aí famosão também, né? O Stranger Things. Então você vê que até o nível de produção ele já é, né, baseado num algoritmo. Ele tem uma expectativa de dar certo porque os consumidores demonstraram que gostam daquele gênero, gostam daquele tipo, né? E a recomendação também vai além no sentido de uma classificação mais rebuscada sobre os títulos. Porque quando você olha lá, por exemplo, comédia romântica, você fala assim, tá, o que você espera ver? Ah, uma coisa meio leve, tranquila, que eu vou me emocionar e vou dar risada de vez em quando. Aí você começa a assistir. Chega logo no início, tem lá uma cena de crime, uma coisa violenta, você fala, peraí, você volta e fala, é isso mesmo que eu escolhi? Como assim? Eu não fui avisada de que eu ia... Né? De repente você chama uma pessoa de idade para assistir junto com você, uma pessoa de mais idade que poderia ficar chocada com uma cena daquelas. Você diz, vem aqui, vó, vamos assistir uma comédia romântica. E de repente acontece um negócio lá assim que fala, meu Deus, né?
dá vontade de você desligar logo o aparelho ali e falar, olha, deu errado, alguma coisa. Então, esse tipo de recomendação também tem que ser mais sofisticada, né? A Netflix tem mais de 1000 categorias. Então, aquilo que a gente estava acostumado, que era suspense, é romance, é comédia, é thriller, é ficção, que não passa de 10, você imagina 1000. A chance de você saber o que você está buscando é muito maior, né? E entram coisas também, como você sabe, que é de marketing, teste AB, por exemplo, né? Teste AB é uma coisa antiquíssima, mas como é que se aplica um teste AB aqui? Eu coloco uma capa de um mesmo título e coloco o mesmo título com outra capa. Qual delas atrai mais cliques? Aí pronto, a partir daí eu já sei qual capa dá mais certo. Então você vê, tudo vai trabalhando nesse sentido, Facebook né? e Instagram, né? Você sabe o que eu acho mais divertido, Luiz? Que eu falo muito com o pessoal que quer trabalhar com música, com cinema, mais essas duas áreas, assim, arte e design. Mas se o pessoal quer trabalhar com música, geralmente é todo artístico, né? Não gosta de nada de número, assim, de exatas e tal. E daí vai estudar física, reverberação, não tem como fugir, porque tá lá. E agora o pessoal de produção de cinema, roteiro e tal, cara, não tem como fugir, né, Luiz? Eu acho que tem, para mim, assim, quando a gente olha as habilidades do profissional de hoje em dia, é muito esse binômio que era visto antes como separatista, assim, né? Você é isso ou aquilo, e agora é criatividade e tecnologia, não tem escapatória, né? E do que você está falando, eu sabia, lógico, do machine learning e da gente meio que ensinando a máquina ali o que a gente gosta, o que a gente não gosta e tal, e vendo as recomendações em cima daquilo que a gente gosta e não gosta, mas eu não estava ligada ainda no uso dessa ferramenta, que, claro, faz todo sentido, né? Para produzir mais daquilo que as pessoas mais querem ver. Tem total sentido, mas daí a minha pergunta para você, assim, de como você vê essa relação, porque um pouco também parece a gente trabalhando pelo resultado que a tecnologia mostrou para a gente, que, claro, são respostas das pessoas, mas não vira um círculo vicioso ali de onde é que entra a criatividade humana, né? Você enxerga você tem essa dúvida, ou para você é tão óbvio que é assim que isso não faz sentido? Não, eu acho que tem espaço para criatividade, sim. Né? Eu acho que, apesar da gente ter a indicação do algoritmo, né, ou da tecnologia, para dizer, olha, o que seria legal seria produzir uma série que tem tal abordagem, né? As pessoas querem ser surpreendidas, né? Então, vamos supor que eu cheguei à conclusão lá que o algoritmo indica que eu devo fazer uma série sobre vida num determinado nível de classe social, de um bairro de certa classe social, numa cidade do Brasil. Né? Então, como seria a vida daquele cidadão que mora e vive naquele bairro? Tá, eu sei mais ou menos qual é o foco, mas se eu não tiver a criatividade para colocar uma pimentinha ali, para colocar uma cena que emocione as pessoas, que envolva efetivamente, né, a construção de um personagem que seja capaz de dialogar com as pessoas, né, que seja sensível, que as pessoas se emocionem com aquele personagem, e que esse personagem passe por coisas que surpreendam, né, que você não tem aquilo que vai acontecendo de acordo com o roteiro, né. Então, o algoritmo, ele te diz quais são, mais ou menos, as categorias e o que seria legal você fazer, mas ele não te dá o enredo, ele não te dá o roteiro todo. Então, a criatividade nunca vai desaparecer. Sim, mas na sala de espera ali, nossa, eu estava comentando com você sobre o caso de 3 anos atrás, eu acho que chegou para mim, que se não sei se era o Watson ou qual era a inteligência que foi testada para fazer. Você sabe que quando você faz um trailer de um filme, ele precisa, o mesmo filme tem trailers diferentes em cada país, porque as pessoas se movem, né, dependendo da cultura, mais de um jeito ou de outro jeito. Então, quando a Sony, a Disney vão fazer os trailers, elas fazem os trailers levando em conta esses dados de cada país. E chegou para mim uma história
de que uma inteligência artificial tinha sido desafiada a fazer o trailer de um filme, e esse trailer, feito pela inteligência artificial, depois competiu com o trailer feito pela equipe de pessoas que montavam trailers, e as pessoas votavam em qual trailer funcionava mais. Qual você acha que funcionou mais, Luiz? Do jeito que você está falando, vai dizer que foi o da máquina, né? Óbvio que é o da máquina, né? Porque a máquina tinha tudo perfeito, em tantos segundos. O trailer tem que ter um momento, né? Ele tem que conduzir para um momento de você começar falando, nossa, o que será que é isso? Olha, que interessante, ficar com uma dúvida e pensar, quero assistir. Todo trailer é assim, né? Você vê pedacinhos do filme que te permitem entender um pouquinho, mas não, ou te permitem entender a trama inicial, mas não o final. E é uma fórmula. E aí os caras botaram essa fórmula e o resultado desse teste específico foi que vale muito mais, ainda mais quando você fala de fazer para um filme 20, 30 trailers diferentes, uma vez que você programou, porque o trailer tem a particularidade de ser feito com cenas existentes do filme. Uhum. Então você consegue, estão lá, né? Não é que você tem que criar uma cena nova, você tem que contar aquele roteirinho do trailer e por esse estudo parece que a máquina fez isso de uma forma muito mais eficiente que o ser humano, que faz sentido, né? Se é uma formulinha ali. Nisso eu concordo com você, mas veja a premissa. Você já tem as cenas prontas. Então, todo o trabalho de roteirização, toda a técnica que foi utilizada pelos profissionais especializados para construir aquela cena, cenário, música, todo o envolvimento dos personagens, a caracterização, cenários, tudo foi feito já com pessoas, né, criativas que foram capazes de produzir aquilo. O que você está dizendo é que a máquina foi capaz de selecionar algumas cenas, cortar essas cenas, trazer para dentro de uma edição e produzir uma coisa bacaninha com base em algumas premissas. Mas uma coisa interessante também, quando você diz assim, olha, a Sony, as empresas, elas produzem vários trailers diferentes de acordo com o país, porque elas têm informação sobre como são os costumes de cada país. Agora, olha para o Brasil, 212 milhões de pessoas. Você acha que as pessoas do Brasil são iguais? Tem vários Brasis, né? Tem muitos Brasis dentro deste Brasil, né? Mesmo se você pegar um país da Europa que tem 30, 40 milhões de habitantes, muito menor que o nosso, tem países menores do que o nosso estado de São Paulo, tanto em quantidade de pessoas quanto em área. Existe um país só? Não. Existem vários países dentro de cada um desses países. Então, a técnica de agrupamento, que é outra técnica estatística que é utilizada na Data Science, né, ela permite que você faça o agrupamento de pessoas, né, de acordo com características que aproximem essas pessoas. E ao invés de eu produzir 20 trailers, um para cada país, eu vou produzir 20 trailers para 20 grupos de pessoas, que pode estar uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma na Austrália, uma na Europa, uma na África, uma na Colômbia. As pessoas não precisam ser do mesmo país para merecer receber aquele trailer feito para aquele país, porque cada uma tem as suas particularidades. Então, eu permito, com essas técnicas, muitos agrupamentos, e aí eu consigo produzir coisas ainda mais focadas e dedicadas àquelas pessoas. Então, olha, de novo, é a união do Data Science, né, com a possibilidade de você usar um recurso para produção automatizada de trailer, para entregar para as pessoas algo que seja mais atraente do que aquilo que seria se fosse uma coisa genérica para todo mundo. E no final, eu sou super a favor, eu acho incrível o ambiente digital, porque tudo é rastreável, tudo é informação, e se a gente usar com sabedoria, nossa, só deve nos ajudar, né? Só deve fazer tudo ser mais assertivo, custar menos e dar mais resultado. E quando a gente fala das plataformas, tudo que a gente quer é que as produções sejam assistidas. Então, se elas vão ser mostradas para a pessoa certa, do jeito que vai fazer com que essa pessoa tenha mais vontade de assistir, é o melhor dos mundos. Mas acho que é importante a gente discutir sempre, né? Tá atento e trazer, acho super legal esses conceitos todos que você trouxe para a gente do machine learning, da análise preditiva, dos algoritmos, e que a gente possa fazer essa reflexão, porque
Se a gente não está programando tudo isso, a gente está interagindo e colocando informação aí. Você está numa ponta, na outra ou nas duas, né? Não tem. Isso afeta absolutamente todo mundo que está conectado de alguma forma, né? Você não consegue sair desse ambiente, né? Exatamente, a gente está inserido nisso, né? Em todas as ferramentas que nós utilizamos, elas acabam fazendo isso, que não são ferramentas, técnicas novas, vamos dizer assim. As técnicas são antigas, né? Há anos atrás, você fazia um focus group antes de lançar um produto. Mas quanto custa um focus group? Você tem que trazer as pessoas para um determinado ambiente, tem toda aquela ambientação especial, vidro com espelho, você vai oferecer o produto, vai gravar, vai depois ter horas e horas de assistir aquela gravação para entender o comportamento das pessoas, para saber a resposta de um grupinho de 10, 15 pessoas apenas. Como você faz um focus group agora com essas ferramentas? Você tem ali o feedback acontecendo o tempo todo, né? Cada ferramenta que a gente usa, o momento que eu levo. Você sabe como funciona o CAPTCHA do Google? Sabe o que é CAPTCHA? Sei, é quando ele. Nossa, eu me sinto. Às vezes eu fico, gente, eu acho que eu sou uma máquina, porque eu não acerto. Que ele dá a letrinha e você tem que escrever, né? Você tem que ler e interpretar. Então, mas, assim, a primeira versão tinha a letrinha, né? Para você, aí vem aquelas letrinhas meio apagadas, tal, que para uma máquina não conseguir reconhecer. Depois tem aquela coisa de você selecionar as figuras, né? O que é semáforo, o que é faixa de pedestre, o que é caminhão, sei lá. Agora, o que tem, não tem nada para você selecionar. Ele simplesmente pergunta se você é um robô. Aí você diz, não sou um robô. Por que essa mudança, Luiz? Porque o que ele consegue medir hoje é o seguinte, de que forma você leva o seu mouse até aquele botãozinho. Fala sério. Exatamente isso. Se você é um robô, você leva o seu mouse numa linha reta, rapidamente, e para em cima do seu botãozinho. Se você é uma pessoa, você navega um pouquinho para cima e para baixo com o seu mouse, e passa um pouquinho do botãozinho, volta, vai mais um pouquinho, até você encontrar o botãozinho para clicar. Isso denota que você é uma pessoa. Então, só com base nisso, ele consegue descobrir se você é uma pessoa ou não. Não precisa mais de marcar semáforo, nem de escolher letrinha. Não, porque os de foto eu erro vários, porque às vezes tem semáforo, né? Tem o poste todo e tem a luz, e às vezes está pego entre dois quadrados. Eu nunca sei qual é. Às vezes eu penso, gente, eu acho que eu sou um robô, porque eu não estou passando nesse teste. Agora, eu fiz poucas vezes esse de se você é uma pessoa ou não, e eu achava que era assim, tipo, esse cara desistiu de descobrir de verdade. Não, na verdade, esse é o mais sofisticado deles. A Luciana Mesquita está perguntando qual que é a pegadinha para quando a gente responde isso no celular, sem mouse. É o tempo que você leva para chegar lá, né? Então você tem a pergunta e você tem que analisar a pergunta e depois você levar o seu dedo para lá. Embora o seu toque seja de um lugar só, né, e ele vai acertar direto, você vai levar um tempo para fazer isso. Então aqueles milissegundos que a máquina consegue fazer mais rápido que você, ele vai então interpretar que você é uma pessoa, não é uma máquina, né? Então a ideia é essa, que você tem as coisas já acontecendo e que elas vão ficando mais sofisticadas. Aquele modelo de letrinha e número era horrível, porque quando sai um círculo, o círculo é um zero ou é um O? São tantas dúvidas, né? E aí você acaba errando, e aí vai de novo, e vai de novo, vai de novo. E isso é ruim, porque para o usuário, se eu estou buscando um serviço que eu preciso, ok, e se for uma coisa que o concorrente tem também? Eu vou continuar insistindo naquele CAPTCHA chato? Não, eu vou para o concorrente, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa o tempo todo. O CAPTCHA consegue saber se a gente é máquina ou não, e tudo que tem CAPTCHA está validando isso. Quando a gente navega e recebe em qualquer área, né, uma rede social, um navegador, em qualquer coisa que a gente faz, a gente está recebendo as informações, e a forma como a gente trabalha, né, se a gente abre a tela ou diminui a tela, se a gente deixa ela no formato de lado, de cima, qual dispositivo nós estamos usando, né? Então tudo isso é capturado pelos algoritmos. Se eu assisto o Netflix ou o Amazon, não importa, num celular,
né? Que sistema operacional tem esse celular? É um Android? Qual versão do Android? Quantos, né, recursos eu tenho ali à disposição? Então, eu tenho essas informações que ele não está indo dentro do meu aparelho olhar o que tem dentro, não está olhando as minhas fotos, não está invadindo a minha privacidade. Ele simplesmente está pegando informações que eu dei para ele e que estão ali disponíveis, elas estão ali abertas, vamos dizer assim, sem invadir minha privacidade, né? Então, quando eu fiz o meu cadastro lá no Netflix, eu disse que idade eu tenho, qual é o meu gênero, qual é o gênero que eu me identifico, qual a minha classe social, onde eu moro, tem ali um montão de informações sobre mim. Agora, a estatística vai fazer o quê? Vai cruzar tudo isso com as minhas preferências, e, de novo, não só as preferências declaradas. Não é por base num questionário que eu disse assim, eu gosto de filme de suspense e documentários, que ela vai ficar me mandando suspense e documentário. Porque se na hora que eu estiver passando no catálogo eu clicar alguma coisa diferente, o algoritmo vai fazer, opa, esse cara aqui ou ele mentiu, ou ele esqueceu de contar isso pra gente quando ele fez o questionário. Então, da próxima vez, eu vou colocar mais dessa categoria aqui para ele também. E se der certo, eu vou colocar mais ainda. E vou retirando aquelas coisas que ele nunca clica. E assim eu vou personalizando a página, né? E ela vai... E isso acontece, como eu te falei, em todos os lugares. Acontece no Facebook, acontece no YouTube, acontece no TikTok, né? Como o exemplo que você deu lá, a pessoa que você comentou, né? Fica até sem graça depois de saber uma coisa dessas, né? Pois é, eu falei, gente, nem sabia que... Eu nunca vi, nem sabia que tinha. Por que tá aparecendo? No meu, né, eu também não sou muito fã de TikTok, digamos assim, mas de onde eu vejo, nunca apareceu esse tipo de coisa, né? Então, assim, ele acaba realmente, de certa forma, entregando um pouco. É engraçado, né? Porque aí eu comecei a reparar, porque realmente eu nunca tinha visto. Daí eu comecei a reparar que tem muita gente. O TikTok começou como uma rede social para dancinha e ele lança muitas músicas por conta dos desafios, né? Que são feitos com as músicas e tal. Mas agora começou muita gente a ler carta de tarô ao vivo na hora. E daí eu vi uma pessoa, uma coisa dessas acontecendo, e eu parei para assistir. Cara, depois que eu assisti nossa, mas começou a entrar um monte, para mim tem um monte de gente fazendo isso. Então, é engraçado a gente ficar atento, né, para essas mudanças, assim, do que a gente enxerga e pensar, por que agora eu tô vendo isso, antes eu não via. É interessante que se você não fizer uma análise mais profunda, você pode ter a sensação de que tudo que está acontecendo no mundo agora é ler cartas de tarô online. Então, é isso que eu falei. Quando ele começa a entregar uma coisa muito focada, se você não tiver um filtro, né, para olhar que existe muito mais coisa além dessa, parece que você acaba se viciando de certa forma, né? Porque só vai ver aquilo, só vai ver aquilo. E quanto mais você vê, mais vai reforçar o algoritmo que aquilo é legal para você e mais ele vai te entregar disso, né? Então, por isso que é legal a gente olhar várias mídias diferentes, né? Não vou olhar uma só, porque senão ela vai ficar me entregando aquilo e não vai me dar, às vezes, a oportunidade de pular fora, né? Vou demorar um pouco para convencer o algoritmo de que eu gosto de outras coisas, porque a minha mensagem foi tão forte para ele de que eu gosto daquilo, que vai continuar entregando aquilo para mim durante um bom tempo, né? Mas, como falei para você antes, não é novidade, não é dos streamers só isso, né? Faz uma busca na internet por máquinas de lavar roupa. Você vai passar um mês recebendo ofertas de máquinas de lavar roupa em todos os seus dispositivos. Em todos. Você vai receber ofertas de máquinas de lavar roupa. Depois de passar mais ou menos um mês, mesmo que você tenha comprado ou não tenha comprado, aí os anúncios vão desaparecer. Mas durante esse tempo você vai receber, vai dar a impressão que tudo que existe de eletrodoméstico na vida é máquina de lavar roupa. O bom é que tudo que eu quero pesquisar, eu falo, mãe, empresta seu celular aí para mim. E devolvo. Muito bom, Luiz, que papo gostoso. A gente passou 10 minutos já aqui. Poxa vida, de novo, hein? Olha só. Mas, nossa, eu ficaria direto porque acho, de verdade, adoro a gente aprender mais sobre isso. Eu acho que você explica de uma forma muito simples, que faz a gente que não é do mercado entender e já relacionar com as coisas que estão acontecendo. Muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Tem ideia já do que a gente vai falar na semana que vem? Olha, a gente nem tinha combinado isso, tá? Mas eu gostaria, tem uma sugestão aí da gente falar um pouco sobre o blockchain.
Nossa, vou finalmente aprender o que é. Topar. Muito bom, beleza. Vou ter que estudar, hein, gente? Olha só. Muito bom, Luiz. Te agradeço muito. Então, semana que vem, vou descobrir o que é blockchain. Eu e todo mundo que estiver aqui com a gente escutando. E com certeza vou aprender onde é que está interferindo na minha vida. Obrigada, Luiz. Agradeço Legal. demais. Adorei nosso papo. Também, Carol, muito obrigado pela oportunidade. Semana que vem temos novo bate-papo aí marcado. Isso aí, quarta-feira que vem, das 5h30 às 6h15, a gente se vê aqui. Um beijo para você, Luiz, um beijo para a Luciana Mesquita, que ficou com a gente aqui o tempo todo. Para quem está nos assistindo ao vivo e para quem for nos assistir depois, não esqueçam de ativar o sininho do YouTube e assistir a gente no TikTok amanhã. Beijão. Tchau, Luiz, boa noite. Tchau.